Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula de Direito do Trabalho, para a gente aprender mais, avançar muito mais no nosso aprendizado. Já pega o seu caderno, já pega o seu bloco de notas, que hoje é dia de conversar sobre o que, Renzetti? Sobre terceirização. Vamos terceirizar hoje? Vamos! Terceirização, sem sombra de dúvidas, foi um dos temas que sofreu maior modificação e grande incidência no ano de 2017. O ano de 2017 foi muito farto, né, para a legislação trabalhista, vide aí a própria reforma, mas nesse ponto da terceirização a gente teve também uma grande transformação, sem dúvida. A terceirização surge para quê no Brasil? Ela surge basicamente para dinamizar e especializar os serviços nas empresas. Ao invés de eu ficar focado em situações secundárias na minha empresa, eu posso ficar totalmente direcionado para a situação principal, para a minha atuação principal, não me preocupando com outros detalhes. Por exemplo, se eu sou uma instituição de ensino, se eu sou uma universidade, eu devo ficar focando na educação, no ensino, no professor, no aluno, e não na limpeza, na segurança, na cantina, na papelaria, etc, etc, etc. Essas seriam as atividades que eu não vou me centralizar, digamos basicamente assim. O que é terceirização, Renzetti? A terceirização é um conceito muito tranquilo e compartilhado aqui com grande parte da nossa doutrina trabalhista. A terceirização é uma relação trilateral, é uma relação triangular, na qual uma empresa, ao invés de executar, foi o meu exemplo, diretamente uma atividade com seus próprios empregados, eu, universidade, contrato a cantina. Eu, universidade, contrato diretamente o vigia. Eu, universidade, contrato diretamente a faxineira. Então, ao invés de eu atuar diretamente com algumas atividades com os meus próprios empregados, com o meu próprio staff, eu vou contratar, na verdade, uma outra empresa para que essa outra empresa realize com seus próprios empregados e sob sua própria responsabilidade. O empregado contratado pela empresa intermediadora, que é o verdadeiro empregador, mas ele vai prestar serviço em outro local, que é a empresa tomadora dos serviços, tá? Basicamente é isso. Atentem-se à diferença entre a simples, digamos assim, né, intermediação de mão de obra e a terceirização de serviços. Quando eu falo na intermediação de mão de obra, está presente aqui o trabalho temporário, que é abordado aí em separado. Nela, a empresa prestadora de serviços possibilita que um trabalhador temporário preste serviços em outra empresa denominada aí de tomadora. O temporário, na verdade, ele presta serviços ao lado de outro empregado da tomadora. Então, é uma situação um pouquinho diferenciada. Já que, na nossa terceirização, o que nós temos é a transferência de um serviço ou uma atividade específica de uma empresa a outra. Ou seja, não se busca apenas um trabalhador para substituir outro que entrou de férias, outro que está de licença, por exemplo. Mas na terceirização, há uma verdadeira delegação. É essa a palavra clássica. Na terceirização, há uma verdadeira delegação de um setor da empresa para que outra empresa possa, com seus próprios empregados terceirizados, atuar. Agora, vamos lá. A gente tem que elencar como é que foi o molde, o formato da nossa terceirização aqui no Brasil. Vou colocar para vocês aqui. Sem dúvida, a primeira lei, vou pontuar, que tratou, digamos assim, sobre delegação de serviços, ocorre no artigo 455, na verdade, da nossa CLT. Então, o artigo 455 da CLT, só para pontuar mesmo, foi a primeira ideia aí de terceirização, já que tratou dos contratos de subempreitada. Contratos de subempreitada. Posteriormente, nós tivemos a Lei 6.019 de 1974, que tratava especificamente e exclusivamente do trabalho temporário. Então, essa leizinha aqui era específica do trabalho temporário. Até o final, né, de março de 2017, a gente não tinha regulamentação em lei, então tudo era disciplinado pela súmula, vivíamos numa súmula, interessante isso, né? 331 do Tribunal Superior do Trabalho, do TST,
que coube ao judiciário estabelecer os parâmetros e o limite sair para a terceirização, já que a gente não tinha uma regulamentação até março de 2017. Muito bem. E aí sim, em 2017, aí é o ano, chega a Lei 13.429, que altera diversos dispositivos da Lei do Temporário, da Lei 6.019 de 74, enquadrando também a terceirização lá. Então, a Lei 6.019 de 74, para você se ajeitar aqui, ela vai tratar da terceirização e do temporário. Temporário que é uma espécie de terceirização, digamos assim. E aí, claro, não parou por aí não. Em 2017, veio também a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, que altera, já a primeira alteração, alterou diversos dispositivos para sanar as omissões da antiga lei, da Lei 13.429 de 2017. Então, o trâmite legislativo aqui é exatamente esse, essa correria que começa na CLT de 43 e vem terminar com as modificações agora de 2017. Atenção! Tendo em vista as especificações dos serviços de vigilância e transporte de valores, a Lei 6.019 de 74, ela não é aplicada para essas relações de trabalho. Então, é bom que você saiba quem está fora da Lei 6.019 de 74 com as alterações trazidas em 2017. Repetindo, vigilância e transporte, serviços de transporte de valores. Esses trabalhadores, para eles, a gente aplica a Lei 7.102 de 83 e de forma secundária, de forma subsidiária, a nossa CLT. Olha lá o artigo 19b da Lei 6.019 de 74, que diz assim: o disposto nesta lei não se aplica, atentem-se aqui, ó, não se aplica a quem? As empresas de vigilância e transporte de valores, permanecendo na respectiva relação de trabalho reguladas por legislação especial e subsidiariamente pela nossa CLT. Então, tá lá, vou pela lei específica, pela legislação especial deles e, de forma secundária, de forma subsidiária, vamos tratar aí na CLT. Tudo bem? Hoje eu posso terceirizar o quê, Renzetti? Tudo, tudo. Hoje eu posso terceirizar tanto a atividade meio, que sempre podia, desde que válida, claro, mas também a atividade fim. Naquele meu exemplo, que eu terceirizei a limpeza, a cantina, o vigia, será que eu posso também terceirizar o professor, que é a atividade finalística do meu negócio? Posso sim. A reforma trabalhista alterou o artigo 4º-A e o artigo 5º-A da Lei 6.019 para abordar essa abrangência, como mesmo uma lacuna, uma omissão, da terceirização de serviços. Olha aqui, ó, artigo 4º-A da Lei 6.019 de 74, deixa eu pegar logo até meu amarelinho para a gente fazer os destaques importantes. Diz lá, considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, aqui está, quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, não só mais atividade secundária, inclusive sua atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços, que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Então, hoje eu posso terceirizar o quê? Tudo, tudo. Eu posso terceirizar tanto a atividade de meio, como eu posso terceirizar a atividade finalística da empresa. A terceirização sempre, sempre, sempre existiu no cotidiano das empresas, é uma grande verdade, mas nós não tínhamos uma regulamentação sobre esse tema. Então, para suprir essa ausência, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, como eu disse anteriormente, ele passou a regulamentar o tema através de uma súmula. E, de fato, nós só tínhamos uma súmula para tratar sobre esse assunto. Não dá para virar as costas para ela, a gente vai olhar essa súmula porque ela até hoje não foi cancelada, ela não foi alterada. Vamos lá comigo na tela, súmula 331, item 1 do TST, que fala assim: a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal. Parou, 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 Renzetti me ensinou. Vem para cá. Qual é o recado inicial do TST? Terceirizar é exceção. Terceirizar não é regra. A contratação mediante empresa interposta é ilegal. O que deve existir como regra é uma relação bilateral e não triangular, e não trilateral. A regra é o empregador contratar diretamente a mão de obra. A regra é o empregador contratar diretamente o empregado. Aqui é a regra, é o que está dizendo. Se isso não for observado, olha lá, formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviços, salvo, aí a primeira exceção vem aqui, no caso de trabalho temporário
indicação da Lei 6.019/74. Então, vem o TST e fala, terceirizar é ilegal. Se terceirizar, vai formar o vínculo direto com a empresa tomadora de serviços, salvo se for o trabalho temporário, que é modalidade de terceirização, hoje tudo junto, unido aí na Lei 6.019 de 74. Vamos lá, seguindo na mesma súmula no item 2. Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Então, de acordo com a súmula número 331 do TST, o empregador pode terceirizar, mas desde que observe alguns requisitos. Primeiro, só terceirizar a atividade secundária, só terceirizar a atividade meio e nunca atividade finalística, que alterou agora com a legislação. E também a ausência de pessoalidade e subordinação. O empregado, ele tem a pessoalidade, ele tem a subordinação com a empresa que o tomador contratou. Na tomadora, ele só vai lá prestar atividade. Então, eu não posso dar ordens para o vigia, não posso dar ordens para a faxineira, não posso. Eu sou a tomadora ou o cliente. A empresa intermediadora é que vai atuar aí com a subordinação, com o poder diretivo em relação àquele empregado. Em suma, em síntese, a súmula 331 do TST não permite a terceirização da atividade fim e determina que não pode haver pessoalidade e subordinação direta. Essa súmula certamente precisa e vai ser alterada ou cancelada, tendo em vista a Lei 13.429 de 2017, que hoje permite tranquilamente terceirizar tudo, inclusive atividade fim. Muito bem, vamos aguardar, né? Está demorando um pouquinho o TST, mas vamos aguardar. Após 20 anos, no Congresso Nacional, chega e é promulgada a Lei 13.429 de 2017. E essa lei passa a disciplinar o trabalho temporário e a terceirização. A nova legislação adota a nova terminologia para as partes envolvidas na terceirização, totalmente distintas aí do trabalho temporário, e isso causa um grande rebuliço também para os operadores do direito. Olha aqui, vamos lá na terceirização, que é o objeto da nossa aula. Aqui na terceirização, o que nós temos de nomenclatura? Nós vamos ter nessa relação triangular, né? A relação está aqui, ó. A gente vai ter aqui na base o trabalhador terceirizado. Aqui é a empresa que pede, aqui é a empresa intermediadora, né? Porque aqui tem contratos de trabalho, tá? Entre o Joãozinho e a empresa. Então, aqui é o trabalhador terceirizado, aqui é a empresa de prestação de serviços. Empresa de prestação de serviços. E aqui nós temos a empresa contratante. E aqui nós temos a empresa contratante. Fica bem ligado, fica bem alerta em relação a isso, que o ponto não é difícil, é fácil. São as nomenclaturas que você precisa saber. Muito bem. A Lei 13.429, ela não restringiu os serviços passíveis de terceirização apenas da atividade meio da empresa, como eu falei anteriormente, o que leva à interpretação ampliativa para a terceirização de tudo, inclusive da atividade fim. Só que isso vem na Lei 13.429, houve aquela lacuna, houve aquela dúvida, divergência, todo mundo discutindo ao apagar das luzes aí, e aí, para assinar a omissão, numa ótima hora, vem com a reforma trabalhista, ela altera novamente a Lei 6.019/74 e passa a prever, agora de forma expressa, a possibilidade de você terceirizar, sim, também a atividade fim. Foi o que eu disse. Uma faculdade pode terceirizar todos os professores de curso? Pode sim, sem nenhum problema. Vale destacar que o Supremo Tribunal Federal julgou já recurso extraordinário em repercussão geral que versava sobre a possibilidade de terceirização em todas as atividades da empresa. Por maioria dos votos, o STF, ele julgou que é lícita sim a terceirização de todas as etapas do processo produtivo, sejam elas atividade meio, seja atividade fim. Desta forma, a modificação realizada pela reforma trabalhista passa a ser reconhecida agora pelo Supremo Tribunal Federal
cuja decisão tem efeito vinculante para todo o poder judiciário. Muito bem, a reforma trouxe um requisito para a terceirização de serviços, nós vimos lá, que é a capacidade econômica da empresa prestadora de serviços, que sempre seja compatível com a sua execução. Ou seja, o inadimplemento das verbas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços demonstra que ela não possui o requisito da capacidade econômica, devendo, então, nesse caso, a terceirização ser tratada como terceirização ilícita, inválida. Então, para fechar esse bloco, olha aqui o artigo 4º-A da Lei 6.019. Diz assim, considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, quaisquer, até a final, inclusive a atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Quero dizer, se não tiver capacidade econômica compatível com a sua execução, estaremos diante, obviamente, aqui de uma terceirização ilícita. Fica esperto quanto a isso, que é um ponto novo, é um ponto principal. Você não vai acreditar, mas já acabou esse primeiro bloco, mas nós não terminamos, nem começamos a terceirização. Vou te esperar num clique de mouse para a gente seguir com mais esse tema, com mais esse ponto super importante para a sua aprovação. Vamos lá, não sai daí, num clique. Até já! Muito bem, vamos seguir. Então, você que já faz uma cara estranha para terceirização, saiba que hoje nós temos a quarteirização, inclusive aí regulamentada essa ideia da quarteirização. Bom, o que é a quarteirização? Preste atenção aqui. Quarteirização é a transferência da parte da gestão dos serviços de uma empresa terceirizada para uma outra empresa. Olha que doideira, né? A Lei 13.429, ela passa a permitir expressamente a quarteirização quando ela passa a dispor assim. Olha lá. A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores ou subcontrata outras empresas para a realização dos serviços. É como se eu tivesse contratado a empresa Limpe Bem para fazer a faxina da minha faculdade, da minha instituição. O que a Limpe Bem faz? Chama a Limpa Tudo, contrata a Limpa Tudo para ir lá para a minha faculdade fazer a limpeza. Isso é uma quarteirização. Isso hoje é totalmente válido, está aqui, está especificamente aqui. Bom, a gente passa então a analisar os requisitos para o funcionamento da empresa prestadora de serviços a terceiros. Tá? Isso aqui é muito bom que vocês peguem. O artigo 4º-B da Lei 6.019/74, ele fala assim: são requisitos para o funcionamento da empresa de prestação de serviços a terceiros. Inciso 1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o CNPJ, registro na junta comercial, e aí vem capital social compatível com o número de empregados, observando-se os seguintes parâmetros. Olha que isso aqui é importante, às vezes pode perguntar numa prova. Empresas com até 10 empregados, capital mínimo de R$10.000. Empresas com mais de 10 até 20 empregados, capital mínimo de R$25.000. Empresas com mais de 20 e até 50 empregados, capital mínimo de R$45.000. Empresas com mais de 50 até 100 empregados, capital mínimo de R$100.000. E empresas com mais de 100 empregados, capital mínimo de R$250.000. Aí deu o parâmetro que o céu é o limite aí vai seguindo nessa base. Tá? Ele trouxe aqui uma base mesmo, porque muitas empresas pequenas gostam de terceirizar. Isso aqui acaba marcando, acaba caracterizando o que é, na grande verdade, esse capital social compatível, tá? Que isso é muito importante que se saiba. E os requisitos do contrato de terceirização? Também um outro ponto. Aí é o 5º-B que fala lá. O contrato de prestação de serviços conterá qualificação das partes, aqui é o básico, especificação dos serviços a ser prestado para evitar qualquer tipo de fraude, prazo para a realização do serviço, quando for o caso, e o valor. Então, tem que especificar isso. Isso aqui é importante. Você tem que saber o que você vai ter em relação a requisitos do contrato de terceirização. Requisitos aqui básicos, requisitos aqui mínimos. Esses tem que estar presente. A gente pode ter algum outro requisito? Pode, desde que ele não torne compatível esse contrato de terceirização, eu não vejo nenhuma vedação. Agora, vamos lá. Assim, se eu pudesse agora
gritar no teu ouvido, no bom sentido, claro, fica tranquilo, para você lembrar quando fizer uma prova, é o que de fato vai aparecer numa prova de tribunal, tenha certeza disso. A responsabilidade, é isso que as bancas perguntam. Qual é a responsabilidade da tomadora? Tomadora sou eu, fico lá quietinho, que sou a universidade, que eu tenho contratado pela empresa Limpe Bem a limpeza. A limpeza das faxineiras que estão lá na empresa, na minha faculdade. Ou eu contrato a empresa de vigilância, se for o caso, enfim. A questão é, qual é o nível da minha responsabilidade? Vocês já sabem, mas não custa lembrar. Nós temos duas espécies no direito do trabalho de responsabilidade. A responsabilidade solidária e a responsabilidade subsidiária. O que é responsabilidade solidária? A exemplo lá do grupo econômico. Responsabilidade solidária quer dizer que não há ordem de preferência. Então, se eu chamei a empresa A e a empresa B e peço que elas sejam condenadas de forma solidária, não importa. Aonde se encontrar valores, está satisfeito o crédito. Já quando eu falo em responsabilidade subsidiária, ou para quem prefere, responsabilidade secundária, eu antes tenho que secar todas as hipóteses de sucesso em relação ao devedor principal. Se com esse devedor principal eu não lograr êxito, eu vou em cima do devedor secundário, do devedor subsidiário. É o que acontece aqui na terceirização. Na terceirização, a empresa tomadora ela não é irresponsável, ponto final. Ela vai responder sim, mas ela pode responder de forma secundária, de forma subsidiária, porque primeiro o real empregador aqui, a empresa intermediadora, é que vai ser responsabilizada por tudo. Essa regrinha, vamos lá comigo, no artigo 5º-A, parágrafo 5º da Lei 6.019. Olha lá, a empresa contratante é subsidiariamente, não solidariamente, sim subsidiariamente, responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços e o recolhimento da contribuição previdenciária, observará o disposto no artigo 31 da Lei nº 8.212, de 91. Então, responsabilidade subsidiária, responsabilidade secundária, leva isso com você. Prometo, papo nosso, quando você fizer uma prova, eu vou gritar no teu ouvido na hora, subsidiária! Aí tu vai lembrar de mim. Aí vai ver que trabalho não dá trabalho, né? Muito bem, vamos lá. Brincadeiras à parte, vem comigo. Para que a tomadora de serviços seja responsabilizada pelos créditos remanescentes, é necessário, de acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, isso aqui é um ponto importante, que ela tenha a oportunidade de manifestar-se no processo judicial, como forma de garantir aqui o contraditório prévio e a ampla defesa. Claro, se eu sou tomadora, eu posso ser responsabilizado? Não posso? Sim, mas me dê a oportunidade de me defender, me dê a oportunidade de, ao menos, me manifestar no processo judicial e, assim, entender o TST, porque são princípios, são garantias, inclusive constitucionais, o contraditório e a nossa ampla defesa. É claro, isso está aqui, olha o TST reforçando no item 4, súmula 331. O item 4 e o item 5, né? O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade, de novo, ó, subsidiária de quem? Do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual. Parou. O que é isso, Renzetti? Desde que haja participado da relação processual. Desde que haja participado do processo, da fase de conhecimento, do dizer o direito, da oportunidade dele se manifestar, dele se defender, contraditório, lembra? E ampla defesa. Contraditório e ampla defesa, claro, direitos constitucionais. E também tem mais um detalhe, e também do título executivo judicial. Ora, que título executivo judicial é esse? É a sentença. A sentença tem que ir lá transcrever que eu, tomadora, fui condenada e sou responsável de forma secundária, de forma subsidiária. Não pode ser achismo. São duas situações. Eu preciso participar da relação processual, me chama para me defender, e também a minha responsabilidade secundária, subsidiária, precisa e deve constar do título executivo judicial, que é a sentença. Tudo bem? E olha o item 6 aí, por favor. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação, referentes ao período de prestação laboral. Abrange tudo.
Se eu fui condenado de forma secundária, subsidiária, eu pago tudo, inclusive uma condenação por dano moral, por exemplo. Tudo bem? Persiste, portanto, inalterado, a gente vê isso muito claro, o disposto nos itens 4 e 6 da súmula 331 do TST, após as alterações promovidas pela Lei 13.429 e também pela Lei 13.467 de 2017. Não vimos aqui nada diferente, nada distinto dessa ideia do próprio TST. Tranquilo? Beleza? Bora seguir? Bora lá! Terceirizado tem direitos? Claro que sim. Vamos então tratar dos direitos dos terceirizados. Observa, o direito dos empregados terceirizados são aqueles pertencentes à categoria profissional da empresa prestadora de serviços. Então, tem que saber qual é a categoria do cara. Então, em relação à categoria dele, ele vai ter assegurado todos os direitos. Muito bem. Não há possibilidade de um terceirizado, por exemplo, requerer uma equiparação salarial, óbvio, isso aqui é um exemplo, claro, indicando como parâmetro, né, o salário do empregado da tomadora. Por que, Renzetti, não cabe? Porque são empregadores diversos. Aí você tem que lembrar lá da aula de equiparação salarial, que é mesmo empregador, mesmo estabelecimento empresarial. Então, não tem como você pensar que um terceirizado ajuize uma ação de equiparação salarial, indicando como parâmetro, como paradigma, como modelo, o empregado da tomadora de serviços. Não dá. Por quê? Porque um requisito aqui cumulativo da equiparação salarial não está completo, que é em relação ao mesmo empregador. Tudo bem? Renzetti, se for constatada uma fraude na terceirização, minha dúvida é essa. Teve fraude. Olha, se foi constatada uma fraude na terceirização, nós temos dois caminhos. O primeiro caminho é o seguinte: essa fraude foi numa empresa privada? Foi. Então, se for numa empresa privada, eu tenho reconhecimento de vínculo de emprego direto com o tomador de serviços. Se não forem observadas as regras de terceirização na faculdade, que eu terceirizei a limpeza, a Ângela, a Maria, a Verônica, elas vão formar o vínculo direto comigo, tomadora. Comigo, tomadora. Agora, se essa terceirização, e a gente sabe que é possível em algumas situações, envolver a administração pública, nós não podemos pensar no reconhecimento do vínculo. Haverá possibilidade da tomadora requerer o mesmo salário da empregada se constatada igualdade de funções. Então, reconhecimento de vínculo é impossível. Renzetti, por que é impossível, se a terceirização é ilícita, o vínculo aqui com a administração pública? Porque você tem que lembrar do artigo 37, inciso 2 e parágrafo 2º da Constituição Federal, que trazem o chamado princípio do concurso público. Ora, eu só posso formar o vínculo direto com a administração pública mediante aprovação, por isso que vocês estão aqui, é claro, mediante aprovação em concurso público, de provas ou de provas e títulos. Se eu não formei o vínculo com a administração por concurso público, eu não vou formar pela janela, não tem como. Então, isso aí é uma terceirização ilícita, não tem como formar o vínculo, mas entende o TST que se eu comprovar a igualdade de funções com o empregado da contratada, eu posso, ao menos, ter aí o salário, ter remuneração equivalente, tá bom? Esse é o entendimento do TST, importantíssimo. Olha lá na OJ, Orientação Jurisprudencial 383 da SDI 1 do TST. A contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta não gera vínculo de emprego com o ente de administração pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, pelo princípio da igualdade, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais normativas, asseguradas àqueles contratados pelo tomador de serviços, desde que presente a igualdade de funções, aplicação analógica do artigo 12, a linha A da Lei 6.019. Então, trouxe aqui, por analogia, tudo que faz lá com o trabalho temporário, que é uma espécie de terceirização. Então, posso pegar essa isonomia e trazer também para o terceirizado? Posso sim. Entende o TST? Não é lei. Fiquem atentos quanto a isso. Mas nas provas de vocês, as súmulas, as OJs do TST não caem, não. Elas despencam de paraquedas na prova. Vocês sabem que é inadmissível encarar uma prova de direito do trabalho, de processo do trabalho, sem conhecer as principais súmulas e OJs do TST. Vou até aproveitar, deixa aqui e te oferecer, se você não pegou ainda, um presentão, que eu dou para os alunos todos, um e-book que eu tenho atualizado com as súmulas e OJs do TST, tanto em direito do trabalho, como processo, que eu também sou professor de processo do trabalho, vocês sabem disso, então tem lá organizado por assuntos, por um sumário, muito legal, você vai direto na jurisprudência que você precisa, diretaço lá.
é um e-book gratuito, é presente do RR para vocês. Renzetti, não peguei na área do aluno, como é que eu faço? Me pede lá via direct no meu Instagram, no @profrenzetti. @profrenzetti, me pede via direct, fala que você é meu aluno aqui de Tribunais, aproveita e me fala se está gostando desse curso, posta uma foto que está com a gente aqui assistindo essa aula, que eu adoro repostar isso de vocês, é muito gratificante para mim, e eu mando para você o e-book na maior brevidade possível. Não é pré-requisito não, tá? É só pedir que eu mando o e-book para vocês, é gratuito, é presente meu. Tudo bem? Tranquilo? Bom, essa possibilidade decorre, então, como nós vimos aqui na OJ, da aplicação analógica da própria Lei 6.019, quando fala lá do trabalho temporário. Pois bem, a reforma trabalhista acrescentou também o artigo 4º à Lei 6.019 para prever garantidas condições do trabalho aos trabalhadores terceirizados, como se fosse a mesma ideia, né, o mesmo papo, a mesma coisa. Olha aqui o artigo 4º. São assegurados aos empregados da empresa prestadora de serviços, a que se refere o artigo 4º desta lei, quando e enquanto os serviços que podem ser de qualquer uma das atividades do contratante forem executados nas dependências das tomadoras as mesmas condições. Que condições que assegurou? Isso aqui é decorebinha. Relativas à alimentação garantida dos empregados da contratante quando oferecida em refeitório. Se você dá para os seus empregados, dê para o da contratante também, se ofertadas em refeitório. É igualdade. B. Direito de utilizar os serviços de transporte. C. Atendimento médico ambulatorial existente nas dependências da contratante ou local por ela designado. Então, para todo mundo, para os seus empregados e para os terceirizados. Treinamento adequado fornecido pela contratada quando a atividade o exigir. Então, não tem que fazer desfeita nenhuma diferença de uma de jeito nenhum, é tudo igual. Inciso 2. Condições sanitárias de medidas de proteção à saúde e de segurança no trabalho e de instalações adequadas à prestação de serviços. Imagina, para os meus empregados tudo, para o terceirizado está aqui lixo. Não dá. Parágrafo 1º. Contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, facultativo, que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros direitos não previstos neste artigo. E é bom que tenham, né, na prática, esse malabarismo para não evitar confusões que acontecem bastante. Parágrafo 2º. Nos contratos que impliquem mobilização de empregados da contratada em número igual ou superior a 20%, atentem-se aqui, dos empregados da contratante, esta poderá disponibilizar aos empregados da contratada os serviços de alimentação e atendimento ambulatorial em outros locais apropriados e com igual padrão, gosto disso, com igual padrão de atendimento, com vistas a manter o pleno funcionamento dos serviços existentes. Veja, isso aqui é tudo decoreba, mas traz o ponto inteiro essa igualdade que ela é de suma importância mesmo. Então, vocês precisam sempre observar essas leituras. Esses pontos são importantes. Ah, é muita igualdade. Sim, tem muita igualdade. Essa igualdade precisa ser tratada, sim. Isso é importante, porque isso lá na frente faz com que você não confunda numa questão de prova, tá bom? É um ponto, é um tópico importante. Bom, um outro ponto aqui interessante, que merece destaque, vou avançar um pouquinho na Lei 13.429, é que passa a estabelecer a responsabilidade da contratante dos serviços de garantia de condições de segurança, higiene e salubridade para todos os trabalhadores. Isso é interessante, olha aqui, ó. É responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. Responsabilidade da contratante. Não tem como você colocar essa responsabilidade para outro. Não dá. Por outro lado, no meu ponto de vista, eu entendo que a lei aqui foi discriminatória. Foi em relação ao atendimento médico, ambulatorial, refeição, que as empresas contratantes fornecem aos próprios empregados, você viu agora comigo, enquanto essa garantia aqui era estendida aos trabalhadores temporários apenas como uma faculdade. E aí, como foi lá como uma mera faculdade, acaba gerando uma confusão muito grande no meu ponto de vista, tá? Isso aqui é importante a gente também bater e conversar, porque é diferenciação. E às vezes tem mesmo, e a legislação fala isso, não adianta. Bom, para fechar aqui em relação à quarentena, a reforma trabalhista passou a prever
períodos de quarentena para assegurar que o empregado contratado por prazo indeterminado não fossem dispensados e seguidamente contratados. É claro que é melhor como terceirizados ou ainda como sócios da empresa que prestem serviços terceirizados a contratante. Então, olha aqui, deixa eu pegar para vocês o artigo, está na mão. Opa! Peraí. Caramba! Cadê você, meu filho? Tá aqui, chegou! Olha lá, não pode figurar como contratada, nos termos do artigo 4º desta lei, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham nos últimos 18 meses, é isso que vai na prova, 18 meses, prestado serviços a contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados. Então, excluiu apenas aí o aposentado. Renzete, ficou teórico. Me dá um exemplo? Vamos lá. Imagina se um empregado é dispensado sem justa causa. Tá lá, o Joãozinho foi dispensado sem justa causa. Beleza? Beleza. Ele somente pode figurar como empresa contratada em eventual terceirização de serviços na empresa contratante após o decurso de 18 meses da data do término do seu contrato de trabalho. É para evitar a fraude mesmo. A única exceção ao período de quarentena são os trabalhadores aposentados. Esses, sim, poderão integrar a PJ de empresa contratada na condição de sócios ou titulares, independentemente aí, porque eles estão aposentados, totalmente possível, da observância do prazo de 18 meses. Saíram e querem prestar um outro tipo de serviço, uma outra atividade, sem nenhum problema. Ok, pessoal, com isso a gente fechou a terceirização aqui em geral, e o próximo bloco a gente vai treinar, conhecer as bancas, conhecer as questões para fechar, para gabaritar qualquer pegadinha, qualquer questão que envolva o tema de terceirização na sua prova. Te espero num clique, não sai daí. Até já! Muito bem, hora de testar, hora de treinar, hora de conhecer as bancas examinadoras, como elas cobram no tocante à terceirização de serviços. Como pode aparecer na minha prova, numa futura prova. Vamos lá, vamos juntos, diretaço na tela para a questão que diz assim. Quanto à terceirização, letra A. A gente vai acompanhando aqui juntos, tá? Para não cair em pegadinha, analisa bem que são assertivas grandes. Considera-se prestação de serviço a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, exceto sua atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Certo ou errado? Certo ou errado? Pensou lá? Certo ou errado? Errado, Renzete, assisti sua aula. Qual o erro aqui, ó? Exceto sua atividade principal? Não. Inclusive, artigo 4º-A da Lei 6.019 de 74. Inclusive, hoje eu posso terceirizar tudo. Atividade meio e atividade principal. Atividade meio e atividade principal. Aqui vai em choque com a súmula 331 do TST, mas é a lei. Lei 6.019 de 74, obviamente que ela vai prevalecer. Tá bom? Tranquilo? Vamos então ver as demais. Letra B de bola. O capital social, aquela decorebinha que eu falei para vocês na aula teórica, olha lá. O capital social mínimo exigido para o funcionamento da empresa de prestação de serviços terceiros com mais de 20 e até 50 empregados. E aí? Mais de 20 e até 50 empregados é de R$25 mil. 25 mil reais, para quem já deu a decorebinha, né? Decorebinha é burrinha, é chato, mas tem que ter. É para mais de 10 até 20. Mais de 10 até 20 empregados. Aqui não. Se aqui a gente fala em mais de 20 até 50 empregados, não vai ser capital de 25 mil, e sim capital de 45 mil reais. 45 mil reais. Caramba, Renzete, é decoreba mesmo, né? É decoreba mesmo. E decoreba que cai demais nas provas. Faz parte. Vamos lá, vamos achar esse gabarito aí. Letra C.
são assegurados aos empregados da empresa prestadora de serviços a terceiros, quando e enquanto os serviços que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante forem executados nas dependências da tomadora, as mesmas condições relativas à alimentação garantidas aos empregados da contratante, desde que não oferecida em refeitórios. Preste atenção, é o artigo 4º, vou colocar o artigo para vocês aqui para dar uma olhada, porque isso aqui é outra decorebinha, já viu que decorebinha cai. É o artigo 4º-C da Lei 6.019 de 74, que fala, são assegurados, aí vem, as mesmas condições relativas aqui está certo, a alimentação garantidas aos empregados da contratante, não é desde que não oferecida, muito pelo contrário, eu falei isso, é quando oferecidas em refeitórios. Olha que detalhe que faz a assertiva ficar errada. Não é como está aqui, desde que não ofertadas, desde que não oferecidas em refeitórios. Errado, errado, errado. É quando oferecida em refeitórios. Artigo 4º-C da Lei 6.019/74. Pessoal, é decorebinha que cai sim na prova. Não dá para negar isso para vocês. Então, tem que ler letra da lei. Estou percebendo isso, Renzete? Tem que ler letra da lei. Não tem jeito. Letra D. Vamos embora. Vamos procurar aqui. O empregado que for demitido não poderá prestar serviços para a mesma empresa na qualidade de empregado da atividade da empresa prestadora de serviços antes do decurso do prazo de 18 meses. É uma decoreba, hein? Contados a partir da demissão do empregado. Certo ou errado? Certo! É a quarentena. Achamos aí. Artigo 5º D. Você já sabe que da Lei 6.019 de 74. É a quarentena. Essa quarentena aí, 18 meses. Salvo, podia ser mais tinhoso aqui o examinador, se for um empregado aposentado. É a única exceção. Encontramos, não é difícil não, tá vendo? Mas tem que conhecer, não tem jeito. Gabarito, letra D, vamos ver o erro da letra E ou o choque para pensar no recurso. Vamos lá. Complica não, Renzete. Nos contratos que impliquem mobilização de empregados da contratada em número igual ou superior a 25% dos empregados da contratante, esta poderá disponibilizar aos empregados da contratada os serviços de alimentação e atendimento ambulatorial em outros locais apropriados e com igual padrão de atendimentos, com vistas a manter o pleno funcionamento dos serviços existentes. Lindo, 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 lindo demais! Mas o artigo 4º-C, parágrafo 2º da Lei 6.019 não fala em 25, não. Não fala, não. Ele fala em 20%, mais uma decorebinha, não é 25%, é 20%. Repito, artigo 4º-C, parágrafo 2º da Lei 6.019 de 74. Ufa, que questãozinha boa, questãozinha trabalhosa, mas é questãozinha, sem dúvida, cara de banca, questãozinha cara da sua prova. Acredita nisso. Beleza? Bora mais uma? Vamos embora então. Essa é bem grandinho o enunciado. Isso não nos assusta. Vamos lá. Apolinário foi contratado no dia 20 de novembro de 2017 pela empresa Terceirize Aqui Limitada para exercer a função de operador de telemarketing. Essa empresa fornece serviços de seus trabalhadores para outras empresas, como a telefonia limitada e ligações ilimitadas limitada, as quais têm como função basilar a venda de planos de telefonia e atendimento às reclamações de serviços já prestados. Há 5 meses, a empresa Terceirize Aqui Limitada realizou o contrato com a empresa Telefonia Limitada. Quem? A Terceirize Aqui com a empresa Telefonia Limitada, terceirizando os serviços de Apolinário na função de operador de telemarketing. Muito bem. Com base na Lei 13.429 de 2017, Lei da Terceirização, que dispõe, dentre outras peculiaridades, sobre as relações de trabalho da empresa na prestação de serviços e terceiros, e na Lei 13.467 de 2017, opa, já te cobrou, conhece a atualização, conhece a supressão, conhece a quebra da omissão da 13.429 que veio pela reforma trabalhista? É esse o recado. Volta lá. Que alterou a consolidação das leis do trabalho, também a 6.019, assinale a correta sobre a temática da terceirização, bem gigante aí o enunciado, basicamente para tentar confundir vocês.
Vamos lá, mas não vai confundir, não. Letra A. Vamos ver. Caso o Apolinário seja dispensado sem justa causa e não receba as verbas decisórias devidas pela empresa terceiriza aqui limitada, ele terá direito a pleitear as referidas verbas junto à empresa Telefonia Limitada, pois Apolinário encontra-se laborando efetivamente nesta última, o que a torna solidariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, tendo respaldo na lei de que trata da organização da Seguridade Social no que se refere ao recolhimento das contribuições previdenciárias. Lindo demais! E aí, certo ou errado? Errado! Errado! Eu vi que você gritou na hora da questão comigo, mas leia até o final para não cair em casca de banana. Errado! Terceirização não tem responsabilidade solidária, é responsabilidade subsidiária, é responsabilidade secundária. Artigo 5º-A, parágrafo 5º, artigo 5º-A, parágrafo 5º da Lei 6.019 de 74. Vamos então marcar o erro aqui. Não é solidária, não é solidária, é responsabilidade subsidiária. Responsabilidade subsidiária ou, para quem prefere, responsabilidade secundária. Muito bem, está fora já a letra A, vamos para a letra B. Diz assim, na posição das empresas contratantes, telefonia limitada e ligações ilimitadas limitada, também poderiam estar pessoas físicas celebrando contratos com a empresa terceiriza aqui limitada. Certo ou errado? Certo! Letra B, vou marcar, tá? Vamos ver, mas vem por aí, tá certo. Por quê? Porque o artigo 5º-A da Lei 6.019, no seu caput, fala contratante é pessoa física ou jurídica. Pô, uma questão dessa gigante para perguntar isso, Renzetti, acontece muito, porque o pessoal na hora da prova pensa o seguinte, isso é pegadinha, não é essa, tá muito fácil. E aí cai em casca de banana. Coisas fáceis também são feitas nos concursos para o pessoal cair. Tá aí. Só isso, só contratante, então, é pessoa física ou jurídica. Eu não vejo nenhum erro na B. Só que, vou para o cartão resposta? Tá louco do céu? Questãozinha dessa, é uma vaga, tenho fome de vaga, vou ler as demais. Vai que eu encontro uma melhor. Vambora. Letra C. Letra C diz assim, a empresa Telefonia Limitada irá remunerar e dirigir o trabalho de Apolinário enquanto ele estiver prestando serviço local. Aí não dá, não é? Não vai ser a empresa Telefonia, pessoal. Quem é o real empregador? Quem vai arcar com tudo? É a terceirize aqui. Não é telefonia. Telefonia é onde ele presta os serviços. Nesse caso aqui, a responsabilidade é toda da terceirize aqui, que vai remunerar, que vai dirigir o trabalho do Apolinário. Aí não dá. É o artigo 4º-A, parágrafo 1º da Lei 6.019 de 74. Faltou o número da leizinha aqui rapidinho. Tá bom? Letra C está fora. Vamos lá para a letra D, de dado. Apolinário não poderia ser direcionado como empregado terceirizado para as empresas de telefonia limitada e ligações ilimitadas limitada, pois as atividades exigidas por essas empresas do prestador de serviço é a atividade principal e a terceirização é permitida exceto para as atividades principal da empresa. De novo essa pegadinha, não dá, né? Eu posso terceirizar tudo com a mudança legislativa, não mais importa se o serviço refere-se à atividade fim ou atividade meio da empresa. Nos dois casos, eu posso sim ter terceirização, saiu, válida, lícita. Posso terceirizar tudo, a atividade meio e a atividade fim. Artigo 4º-A, caput da Lei 6.019 de 74. Letra D foi para o espaço. Vamos então ver o erro da última, da letra E. A empresa Telefonia Limitada pode requisitar Apolinário, que também exerça atividade de limpeza e higienização no ambiente de trabalho, pois trata-se de atividade meio da empresa. Peraí, pode isso? Ele foi contratado para quem? Vem comigo, muito estranho, para ser operador de telemarketing. Se é operador de telemarketing, a empresa Telefonia Limitada não pode requisitar ao Apolinário, ao empregado, que ele também exerça outras atividades. Por quê? Porque são atividades aqui totalmente distintas da que foram objeto do contrato. E tem que ter isso no contrato. O próprio artigo 5º-A, olha lá, parágrafo 1º da Lei 6.019 fala que é vedada a contratante a utilização do trabalhador terceirizado, aqui lógico, em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato com a empresa prestadora de serviço. Não pode, imagina. Apolinário, tu vai fazer tudo aqui na empresa. Não dá. Ele vai ser operador de telemarketing.
Foi esse o objeto do contrato dele. Somente, tá? Cuidado para não confundir. Então, questão muito tranquila, questão muito fácil. Foi fácil, claro que foi. Desde que você vá no detalhe, lógico, né? E confirmou o gabarito, então, era só isso. Era só isso. Contratante é pessoa física também? Contratante é pessoa física também. Gabarito, letra B de bola. B de bola, bem tranquilo. Vamos diretaço para mais uma questão. Vamos embora, vamos terceirizar, minha gente. Marcela, supervisora de setor de embalagem da empresa de lâmpadas CTMR Limitada, foi injustamente dispensada, sendo contratada uma empresa de serviços terceirizados. Marcela foi contratada imediatamente. A gente já está na malícia, já pega, já marca os detalhes. Imediatamente como empregada da empresa terceirizada. Nesse caso, é correto afirmar que Marcela, e aí, vamos buscar o gabaritão. Letra A, não poderá prestar serviços para sua antiga empregadora na qualidade de empregada da empresa prestadora de serviços terceirizados, podendo, entretanto, prestar serviços para outras tomadoras de serviços da terceirizada. Outras da terceirizada? E aí? A questão está estranha, hein? Não poderá prestar, não pode, mas não tem um tempo, não tem a quarentena, não falou do tempo, né? Ficou aqui dúbia. Não está muito boa a letra A, não, mas também não está certinho, não. Vamos ver aqui. Vamos seguir, vamos tocar o barquinho. Letra B de bola. Não poderá prestar serviço para sua antiga empregadora na qualidade de empregado da empresa prestadora de serviços terceirizados. Em hipótese alguma, não dá. Em hipótese alguma, não. Após 18 meses, pode. Pode. Letra C. Poderá prestar serviço para a empresa de lâmpadas na qualidade de empregada da prestadora de serviços terceirizadas, desde que cumpra o prazo de carência de 12 nada, 18 meses. A quarentena são 18 meses. Despenca nas provas. C está fora. Vamos seguir. Letra D. Poderá prestar serviço para a empresa de lâmpadas na qualidade de empregada da empresa prestadora de serviços terceirizados, desde que cumpra o prazo de carência de 18 meses contados a partir de sua demissão. Perfeita, letra D. É o que eu digo para vocês. É a mais completa, é a mais redondinha, é assim que se faz prova. Tem uma mais ou menos, tem uma é assim que se faz prova, não adianta. O artigo 5º D da Lei 6.019 traz exatamente essa ideia da quarentena antes do decurso do prazo de 18 meses. Não pode prestar serviço para a mesma empresa na qualidade de empregado da empresa prestadora de serviços. Não pode. Não pode, tá? Cuidado aqui. Cuidado aqui. Acho que achei o gabarito. Vamos ver letra D. Letra E, perdão. Poderá prestar serviço para a empresa de lâmpadas, mas não na qualidade de empregada da prestadora de serviços terceirizados, e sim através de pessoa jurídica própria. Não. Pode sim como pessoa física, desde que letra E é bobagem, desde que você observe o prazo, a carência lá dos 18 meses. Ok, pessoal? Terceirização, tranquilo, fácil. Basta que vocês peguem a Lei 6.019/74. Não tem bicho de 7 cabeças. Você vai ganhar, você vai acertar todas as questões de prova. Pode contar com isso, pode ter certeza. Conta comigo, no que você precisar. Te espero para um próximo encontro. Bons estudos, sempre avante e nunca, jamais se esqueça do nosso lema. Diga daí que eu falo daqui. Trabalho não dá trabalho. Tchau!